Olá pessoal, hoje Juízes capítulo 4, a servidão sob Jabim, o rei de Canaã. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, o rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sísera era o capitão do seu exército, qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Débora e Baraque livram Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiram a ela a juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhes: porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E então disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes e subiu com 10.000 homens após ele. E Débora subiu com ele. E Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus e dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele, e o Senhor derrotou a Sísera, e a todos os seus carros, e a todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete dos gentios, e todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, até não ficar nenhum homem. Porém Sísera fugiu a pé à tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Jael mata Sísera. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda, e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: dai-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque eu tenho sede. Então ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e te perguntar: há aqui alguém? Responderás então: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e chegou-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, num sono profundo e já muito cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem, e mostrar-te-ei o homem que buscas. E foi a ela, e eis que Sísera jazia morto com a estaca na fonte.
Assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão do Senhor dos filhos de Israel a pesar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, o rei de Canaã. Juízes capítulo 5, o cântico de Débora e Baraque. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: Louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. O Senhor saindo saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, e a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Os montes se derreteram diante do Senhor, e até Sinai, diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, o filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel, me levantei. E se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas, via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Vós, os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo, que andais pelo caminho, falai disso. Donde se ouve o estrondo dos flecheiros entre os lugares onde se tiram água. Ali falai das justiças do Senhor, das justiças que fez às suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, leva presos os seus cativos, tu, filho de Abinoão. Então fez dominar sobre os nobres entre o povo, aos que restaram, fez-me o Senhor dominar sobre os poderosos. De Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque, e depois de ti vinha Benjamim dentre os teus povos. De Maquir desceram os legisladores, e de Zebulon os que levaram a cana do escriba. Também os principais de Issacar foram com Débora, e como Issacar, assim também Baraque foi enviado ao pé do vale nas divisões de Ruben. Foram grandes as resoluções do coração. Porque ficaste tu entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos? Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhações do coração. Gileade ficou além do Jordão, e Dan, porque se deteve nos navios. Asser se assentou na beira dos mares e ficou junto às suas baias. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Vieram reis, pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas de Megido. Não tomaram despojo de prata. Desde os céus pelejaram até as estrelas. Desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Cícera. O ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro. O ribeiro de Quizon pisastes, ó minha alma, à força. Então os cascos dos cavalos se despedaçaram pelo galopar, o galopar dos teus valentes. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor, severamente amaldiçoai aos seus moradores, porquanto não vieram ao socorro do Senhor com os valorosos.
Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu, bendita seja entre as mulheres nas tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela, em prato de nobres lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda e o martelo dos trabalhadores à sua direita, e matou Sísera e rachou-lhe a cabeça. Quando lhe pregou e atravessou as fontes, entre os seus pés se encurvou, caiu, ficou estirado, entre os seus pés se encurvou, caiu, onde se encurvou, ali caiu, morto. A mãe de Sísera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os ruídos dos teus carros? As mais sábias das tuas damas responderam, e até ela respondia a si mesma: porventura não achariam e repartiriam despojos, uma ou duas moças a cada homem? Para Sísera, despojos de estofos coloridos, despojos de estofos coloridos bordados, de estofos coloridos bordados de ambos os lados como despojo para os pescoços. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam sejam como o sol quando sai na sua força, e sossegou a terra por 40 anos. Juízes, capítulo 6, a servidão sob os midianitas. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os medianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra até chegarem à faixa de Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, de tal maneira que não se podia contar nem a ele, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel começaram a clamar ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Um anjo vem e fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu?
E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E ele disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga o meu presente, o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. E então entrou Gideão e preparou um cabrito e pães ázimos de um efa de farinha, a carne, pôs num cesto e o caldo pôs numa panela e trouxe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os pães ázimos e põe sobre essa penha e derrama o caldo. E assim ele fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da rocha e consumiu a carne e os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: Ah, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe Jeová Shalom, o Senhor é a paz. E ainda até o dia de hoje que está em Ofra dos Abiezritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. Toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortar do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa do seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque ao pé dele cortado, e o segundo boi oferecido no altar que fora edificado. E uns aos outros disseram: Quem fez esta coisa? E esquadrinhando e inquirindo disseram: Gideão, filho de Joás, fez essa coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Tira para fora o teu filho, para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos que se puseram contra ele: Contendereis vós por Baal? Livrá-los-ei vós? Qualquer que por ele contender, ainda essa manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram seu altar. Por isso naquele dia lhe chamaram Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e passaram e acamparam-se ao vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombetas, e os abieritas se juntaram a ele, e enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele. Também enviou mensageiro a Aser e a Zebulon e a Naphtali, que saíram ao seu encontro. E disse Gideão a Deus: Se hás de livrar Israel por minha mão, como dissestes, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e toda a terra seca, então conhecereis que hás de livrar Israel por minha mão, como dissestes. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e o orvalho que espremeu dele encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só essa vez. Rogo-te que só essa vez faça a prova como o velo. Rogo-te que só o velo fique seco e toda a terra haja o orvalho. E Deus fez assim naquela noite, pois só o velo ficou seco e sobre toda a terra havia
o orvalho. Vamos ficando por aqui, espero você amanhã. Continua firme no plano de leitura bíblica. Ouça a palavra de Deus e seja abençoado. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.